Pessoal, hoje nós vamos comparar dois projetores 4K frontais maravilhosos, o ForMove X5 e também aqui o Dangbei Mars Pro, e eu vou me esforçar aqui ao máximo para trazer para vocês com sinceridade pontos importantíssimos para ajudar vocês aí na decisão de escolha. Vamos lá. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Eu sou o Luiz e hoje eu vou comparar esses dois modelos formidáveis de projetores com resolução 4K que são um enorme sucesso de vendas no mundo todo, tá? Antes da gente começar, eu quero avisar vocês que esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado, sendo assim eu preciso do apoio de vocês aí, deixando um like aqui no vídeo, tá? E também é muito importante que você, logo após terminar esse vídeo aqui, que você assista ao review desses dois aparelhos aqui para vocês sanarem todas as suas dúvidas, tá? Eu inclusive vou deixar na recomendação no final desse vídeo aqui, quando aparecer a tela final, vai aparecer lá a recomendação para você assistir o vídeo desses dois projetores aqui, tá bom? E muito bem, nós vamos usar aqui como parâmetro, tá? Alguns pontos que eu julgo relevantes, usando como base algumas especificações técnicas dos fabricantes, tá? De ambos os fabricantes e também, claro, as minhas sinceras impressões de uso com esses dois aparelhos aqui, tá? Que são as melhores, claro, né? Então vamos lá. Vamos começar então pela data de lançamento, tá? O ForMove X5 aqui foi lançado em março de 2023, já o Dangbei aqui foi lançado na China em março de 2022, então ele é um aninho mais velho, né? Vamos falar de design agora, tá? O ForMove X5, assim como todos os projetores da ForMove, tem um design glamouroso, com uma beleza sem igual, né? É um mix de harmonia e elegância. O que eles fizeram com esse projetor aqui é magnífico, tá? Um dos projetores, do meu ponto de vista, mais bonitos lançados no mercado mundial. Já o Dangbei aqui, ele não fica atrás não, é um projetor muito bonito, a parte de cima dele é toda espelhada, a frente também de vidro, muito bonito. Porém ele tem um ar um pouco mais agressivo, né? Ele tem uma cara mais gamer, mais, né? Esse aqui não, esse aqui já é um projetor mais voltado para integrar a decoração de um ambiente, né? Então assim, os dois são maravilhosos, tá? Mas aqui, pra mim, eu gosto mais do X5 aqui, que tem um ar um pouco mais requintado, digamos assim. O Dangbei não fica para trás não, como eu disse, é lindíssimo também, tá? E é um baita projetor. Em termos de tamanho, o X5 aqui mede 21,7 centímetros por 21 centímetros por 16,7 centímetros de altura, tá? E pesa 3 kg e 980 gramas. Já o Dangbei Mars Pro aqui mede 24,5 centímetros por 20,88 centímetros por 17,3 centímetros, tá? E ele pesa 4,5 kg. Ele é um pouquinho maior e um pouquinho mais pesado que o projetor da ForMove, tá? Apesar de a gente olhar assim e parecer que esse aqui é menor. Não, esse aqui é maior um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? E um pouco mais pesado também. Vamos passar para tecnologia. Em termos de tecnologia de projeção, os dois aparelhos são DLP, né? Com tecnologia ALPD, ou seja, são dois projetores a laser, e eles usam o mesmo chip DMD de 0,44 polegadas Ultra HD, tá? Eles têm uma CPU MTK MT9669, os dois usam a mesma CPU e são aparelhos muito semelhantes. O X5 aqui, ele atinge 110% do REC 709, já o Dangbei só 100, tá? Então é uma diferençazinha pouca ali de 10%, mas eu acho que faz a diferença, a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos falar de outro ponto que é muito importante, que é o brilho nos projetores. Eu acho que isso aí vocês estão querendo saber realmente, né? E também brilho e qualidade de imagem. Qualidade de imagem eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Vamos falar do brilho desses dois magníficos aparelhos aqui, tá? Mas antes, eu preciso prestar um esclarecimento aqui. Apesar de alguns canais, né, principalmente canais gringos, fazerem a medição de amphi-lumens em casa, né, no ambiente deles ali, numa parede, numa tela,
Eu não acho que isso seja o ideal, tá? É super simples fazer a medição de ANSI, eu posso até passar a fazer aqui no canal, mas apenas como parâmetro, eu não posso levar esse número como uma verdade. Por quê? Porque a padronização ANSI, né, feita pela American National Standards Institute, ela visa criar uma padronização que compreende ali o ambiente, né? O ambiente tem que ser padronizado, as paredes têm que ter a mesma cor. Normalmente, se você pegar uma parede preta, olha só que interessante, uma sala toda pintada de preto e apagar as luzes, ela não vai ficar totalmente preta, sabia disso? Ela não vai. Existe uma tinta caríssima que diz que chega a 99,8% de escuridão ali, mas ainda assim sobra ali um 0,01% de luz, tá? Então, não é esse caso, tá? Só para explicar para vocês. Agora, eu tenho a padronização da sala, né? A cor da sala com a mesma tinta, a mesma intensidade de luz, tem como você medir a intensidade de luz da sala, tá? O tamanho da sala, a tela, o material da tela, o tamanho da tela, o sinal de vídeo, o tipo de dispositivo, né? O tipo de conteúdo que vai ser reproduzido ali para fazer a medição de ANSI, né? Então tudo isso é padrão, tá? E quando se cria um padrão é que sempre em todos os produtos é na mesma sala, com a mesma padronização, o mesmo sinal de vídeo, o mesmo vídeo, a mesma tela, tudo igual. Agora, se eu levo um projetor para minha casa, pego um luxímetro e meço, eu vou ter um resultado diferente. É por isso que muita gente fala que não, olha, tá? O fabricante diz que é 4.500 ANSI, mas o cara lá na Austrália fez a medição e falou que é 2.000 ANSI, não chega nem a 2.500. Então tá errado, tá? Não pode levar isso em consideração, tá ok? Só recapitulando, tá? Os resultados em testes caseiros devem ser tomados apenas como referência, tá? E não como pura verdade. Bom, o X5 aqui é especificado em 2.450 via lumens, o que significa que a medição feita em ambiente adequado, segundo os requisitos ali de padronização da via, especificam o produto em 2.450 via lumens, o que também significa que ele chega próximo ali dos 4.500 ANSI lumens, fazendo a conversão de via para ANSI. Eu não sei como eles calculam isso, né, quais são as métricas utilizadas, mas se eles estão falando, quem sou eu para falar que não é, né? Já o nosso querido Dangbei Mars Pro aqui é especificado em 3.400 ANSI lumens, tá? É um canhão de luz, né? É importante também lembrar vocês, pessoal, que nós não sabemos ao certo, né, de que forma é feita essa medição e se é realmente utilizado a padronização ali para fazer a medição desses projetores, né? A gente sabe que a ANSI tem a padronização dela, agora a gente não sabe se eles seguem e se o resultado que a gente tem é o resultado real. Inclusive eu acho, né, a minha dica, eu acho que deveria ser obrigatório mencionar qual tipo de padronização está sendo utilizado, né, documentar ali em fotos, né, em números, né, para que a gente tenha um pouco mais de segurança para saber se realmente o fabricante está informando o valor correto ou não. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos 3.400 ANSI lumens e aqui nós temos 4.500 ANSI lumens de acordo com o fabricante, né, fazendo a conversão dos 2.450 via lumens para ANSI dá 4.500, tá? Mas, né, segura aí que vocês vão ver o resultado dos dois aqui, aí eu quero que vocês me falem depois o que vocês acharam, tá? Agora, se eu fosse apontar um vencedor aqui entre os dois, eu, Luiz, aqui, do que eu vi a olho nu, eu apontaria o X5, vocês vão entender o porquê mais pra frente. Vamos falar sobre um assunto agora que gerou um pouquinho de polêmica, mas bem pouquinho, assim, coisa bem irrelevante, tá? Mas eu vou contar pra vocês. Bom, os dois aparelhos aqui têm capacidade de projeção em telas enormes, tá? Não é só o X5 não que é capaz de projetar numa tela de 900 polegadas, como eu fiz no último vídeo sobre ele, né? Quando eu levei ele lá pro cinema. O Dangbei aqui também e eu levei ele lá. Infelizmente, eu perdi os arquivos de gravação porque o meu cartão de memória quebrou e eu não consegui recuperar, tá? Mas, graças a Deus, eu não perdi pelo menos as imagens aqui do X5 projetando lá em 900 polegadas. O Dangbei aqui também fez um trabalho magnífico lá naquela sala de cinema, lindíssimo, muito próximo do que o X5 aqui entregou, tá? Então, ó, os dois são muito semelhantes de verdade. E por que eu falei, né, que gerou uma polêmicazinha? Alguém me falou que alguém fez uma crítica
ao vídeo, né, da projeção que eu fiz em 900 polegadas com esse aparelho, dizendo que a câmera deixa tudo bonito, que de longe é tudo bonito e que de perto aparecem pixels, né? E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: ninguém vai no cinema para grudar a cara na tela para ficar assistindo pixels, a gente vai para assistir filme. E a uma certa distância já é claro e notório isso, né, que a gente já explica isso há muito tempo, que a uma certa distância você não enxerga mais pixels, né? E também não dá para querer esperar que um projetor residencial como esse fique ali a uma distância de 20 metros, mais ou menos, né, que devia estar lá, uns 20, 25 metros, e não apareça nenhum pixel, né? Agora, se a pessoa quiser realmente ficar vendo pixel, basta ela ir lá e ficar lá na frente da tela, olhando o pixel. Começa a contar quantos pixels tem, que aí fica mais fácil. Bom, os dois aparelhos entregaram uma qualidade magnífica e é isso que importa. Quem estiver sentado ali assistindo um filme em 900 polegadas, eu torço para você ter uma parede como essa e também eu quero que você me ligue e fale assim, ó, Luiz, chega aí que eu tenho uma parede de 900 polegadas, traz aí o projetor pra gente assistir um filmão aqui, tá bom? Os dois projetores são magníficos e vão entregar assim uma excelente, maravilhosa qualidade em tela grande, ó. Não é truque de câmera não, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico, que é duração da lâmpada, né, do sistema de iluminação dos dois projetores. Gente, normalmente projetores DLP a laser como esse, eles têm uma duração média ali entre 15 e 30 mil horas de duração, tá? No caso desses dois aqui, eles têm 25 mil horas de duração da lâmpada, tá? Mas, como eu disse, eu não tenho como provar isso, porque eu não fiquei ainda 25 mil horas assistindo o filme. Na verdade, acho que não fiquei nem duas. Vamos passar para um próximo ponto agora, que é o contraste, tá? O contraste também é um assunto que gera normalmente um pouco de polêmica e confusão, porque a gente tem vários tipos de especificação. Tem projetor que especifica 1000 para 1, 3000 para 1, aí tem uns outros ali que é 1 bilhão para 1, 1 milhão para 1, né? E aí o pessoal fala, nossa, aquele lá é bom, né? Aí você pega um desse aqui, por exemplo, coloca do lado e você fala, não, esse aqui o contraste é melhor, o preto tá mais preto aqui. Por que que isso acontece, né? Primeiro, porque é o contraste especificado de uma forma diferente, o contraste nativo ali e tal. Segundo, que a partir de um certo número, o cara coloca o que ele quiser, o fabricante põe lá. Ah, põe aí que é 10 milhões para 1 e tá bom. Porque não tem como medir, né? Eu até recomendo que vocês assistam a entrevista com Paulo Sérgio Corrêa, que é um especialista aí em calibração de projetores profissionais no Brasil inteiro, né, nas salas de cinema do Brasil, e ele fala justamente isso, tá? Aprendi com ele. Agora, só para elencar aqui qual tem um preto mais bonito, depende, gente, depende do conteúdo. Esse aqui apresentou um preto muito mais intenso em alguns conteúdos, já esse aqui apresentou em outros, tá? Mas os dois são excelentes. E aí você tem que tomar cuidado também quando você está assistindo comparativo, tá? Porque às vezes a pessoa pega só uma imagem e compara ali, e aí o outro perde, né? E aí você troca a imagem, de repente ele ganha, vai saber. Distância de projeção, que é um ponto interessantíssimo e importante para vocês, tá? Aqui, mais uma vez, os dois são especificados em 1,27 para 1, ou seja, eles precisam, contando da parte frontal aqui até a tela, eles vão precisar de cerca de 2,20 metros para te entregar uma tela de 100 polegadas. Vamos falar agora da qualidade de áudio, e aí a gente vai ver uma diferença entre os dois, tá? Porque esse aqui, ele tem dois alto-falantes de 10 watts de potência. É um som muito limpo, é um som muito decente, alto, tá? Não tem ruído. Ainda assim, o ideal é utilizar um sistema de som dedicado, né? Um receiver com umas caixas de som. Mas o som dele dá conta do recado, é um som muito bom, interessantíssimo. Porém, aqui a gente está falando de um projetor que tem dois alto-falantes de 12 watts de potência, então temos 4 watts a mais do que esse aqui, e esse aqui tem um terceiro alto-falante na parte traseira, porque ele tem um sistema de som em 170 graus, né? E esse terceiro alto-falante tem 6 watts de potência. Então aqui a gente tem também um som muito limpo, muito clean, muito decente, muito bonito, porém com uma potência maior
que a do som aqui do Dangbei. Vamos falar de portabilidade? Apesar dos dois não serem aparelhos muito pequenininhos, super compactos, com alças e tal, até poderia trazer uma alcinha aqui, ia ficar legal, né? Mas, apesar disso, não são aparelhos muito pesados, tá? São leves e tal, você pode colocar numa bolsa, mandar fazer uma bag. Inclusive, eu acho que deve ter no AliExpress bags exclusivas para esse tipo de aparelho aqui, tá? E se tiver, eu vou deixar aí na descrição para vocês. E olha, esse aqui é mais pesadinho, tá? Esse aqui é bem mais pesado, mas ainda assim, os dois têm recursos que o tornam portáteis e a gente já vai falar sobre eles. Mas antes a gente vai passar um pouquinho pelas conexões dos dois aparelhos, tá? Os dois aparelhos na mesma posição, na parte traseira aqui a gente tem as conexões e o X5 tem duas portas HDMI 2.1, sendo uma delas via ARC/SEC, uma porta USB apenas e uma conexão para fones de 3,5 mm, uma saída ótica e uma entrada para cabo de rede. Já o Dangbei aqui possui dois HDMI, sendo um deles 2.1 e ARC também /SEC, a outra é 2.0B, tá? Ele tem também uma porta para fone de ouvido, ele tem também aqui conexão para cabo de rede, conexão de áudio ótico, tá? Mas ele traz uma porta USB a mais que o X5 aqui, tá bom? Vamos passar agora para sistema operacional. O X5 aqui, ele tem um sistema operacional FangOS, assim como a maioria dos projetores ForMove, mas eu recomendo que você utilize um dispositivo externo conectado a ele para você ter uma experiência mais tranquila, tá? Já pega um certificado ali, um dispositivo certificado, um Amazon Fire Stick 4K de repente, tá? Tem outros também que você pode escolher, mas o que eu acho é que você deve sim utilizar um console de videogame ou um dispositivo externo. Você pode baixar, fazer a modificação do sistema operacional, eu já mostrei aqui no canal, mas eu não acho que valha muito a pena não, tá? Agora, aqui ó, no Dangbei a gente tem um sistema Emotin OS, tá? Da Emotin, lembra daquela marca Emotin? Já trouxe até projetores da Emotin aqui no canal, que é uma marca muito boa, tá? No caso desse aqui, ele já tem o sistema Emotin, então dá para baixar aplicativo, ele tem o YouTube, mas também não vale a pena. Eu acho que você tem mesmo é que conectar um dispositivo externo ali para você ter tranquilidade de utilizar os aplicativos certificados aí, conseguir, né, o máximo possível de qualidade na hora de você reproduzir seus filmes. Só tem uma ressalva com o Xiaomi Mi Stick 4K, tá? O Xiaomi Mi Stick 4K, ele tem um som horrível. A imagem é fantástica, mas o som eu desanimei com ele. Vamos falar de conectividade. Os dois aparelhos aqui possuem Bluetooth, Wi-Fi e aceitam espelhamento de tela tanto para iOS como Android, e você pode usar os dois apenas como dispositivo de reprodução de música, tá? É só desabilitar a imagem que tá tranquilo. Os dois aparelhos são excelentes. E em termos de armazenamento interno, os dois possuem a mesma quantidade de armazenamento. São 4 GB de RAM mais 128 GB de armazenamento interno para você fazer aí o que você quiser, né? Vamos falar agora de alguns recursos desses dois aparelhos aqui. Lembra que eu disse que eles eram portáteis por alguns motivos? E aí estão eles, tá? Os dois aqui trazem recursos necessários para que você faça aí uma instalação limpa, precisa, em qualquer lugar, em qualquer superfície, tá? Nós temos aqui correção de angulação automática, correção de 4 pontos, desvio de objetos, enquadramento automático, ele enquadra automaticamente na tela ali, se tiver um quadro na parede ele desvia, ele tem vários outros recursos, tá? Os dois estão de parabéns nesse sentido e são muito portáteis, sim. Vamos falar agora sobre um ponto que muita gente fica aguardando na hora dos vídeos aqui do canal, e eu também aguardo porque eu gosto bastante, mas hoje eu não vou jogar videogame. A gente vai falar só do input lag e eu vou passar aqui a minha experiência de uso, eu tenho certeza que vocês confiam na minha palavra. Bom, os dois têm basicamente o mesmo desempenho em termos de input lag, tá? Em termos de refresh rate, né, os dois chegam a 240 Hz quando você utiliza com o computador, tá? E em console de videogame no máximo até 120 normalmente em Full HD. Porém, olha que interessante, eu consegui 120 Hz em 4K com esse aparelho aqui, tá? No PlayStation 5. Não consegui no Xbox. E com esse aqui também consegui 120 Hz em 4K no PlayStation 5, mas não consegui nem no Xbox One X, nem no Xbox Series X, que eu tenho os dois aqui, tá? Então, a experiência foi ótima, tá? Em 120 Hz com os dois. Agora, em relação a input lag, a gente também tem basicamente ali 20, 25, no máximo 30 milissegundos nos dois aparelhos.
o que é excelente para quem joga games casuais e dá até para arriscar umas partidas de futebol ali online, vai ter um desempenho bem melhor. Agora, se você é aquele cara competitivo mesmo, de verdade, esquece, aí vai pro PC que é melhor. Vamos falar de qualidade de imagem e agora eu vou deixar um pouquinho de lado as especificações técnicas e vou dar o meu veredito de uso, né, a minha experiência de uso. Eu vou contar para vocês aí como é que foi e o que eu senti em termos de qualidade de imagem com esses dois aparelhos aqui. Tanto lá na tela de 900 polegadas como aqui dentro do estúdio, os dois são magníficos, tá? Simples assim, são magníficos aparelhos que vão entregar sim uma qualidade de imagem incrível. Tem diferença? Sim, tem diferença. Mas para que você perceba a diferença entre um e outro, é necessário que você tenha um olho muito clínico, tá? Ou que você coloque os dois lado a lado, aí fica mais fácil de você perceber. Aqui eu tive a oportunidade de colocar os dois lado a lado, como vocês viram nas imagens, e aí em alguns conteúdos eu conseguia ver uma imagem melhor aqui no X5, outros conteúdos eu via melhor aqui no Dangbei, tá? Mas eu acredito que isso se deva por conta do cabo HDMI dos dois dispositivos conectados aqui, tá? Então depois eu troquei tudo, fiz uma mudança aí eu constatei que realmente os dois são iguais, tá? Idênticos, assim, é impressionante a qualidade de imagem, tanto do Dangbei Mars Pro como do X5. Só tem um detalhe, o X5 ele tem uma imagem um pouco mais saturada, digamos assim, tá? Então ele apresenta cores mais vivas do que o Dangbei aqui. Nada que você não possa corrigir fazendo ali uma modificação nos menus dele, tá? Porque ele dá essa opção para você fazer a modificação dentro dos menus. Apesar que esse aqui tem muito mais recurso, tá? De ajuste de imagem do que esse. Mas os dois são excelentes, gente. Excelentes de verdade. Muito difícil de você distinguir a imagem de um e outro. Então, se você comprar esse porque você gostou da estética desse, você não vai estar perdendo em nada, tá? Só em qualidade de áudio, caso você queira utilizar o som. Aí esse aqui é melhor o som, tá? Agora, se você vai utilizar ele conectado a uma soundbar ou de repente a um sistema de som aí na sua casa, qualquer um dos dois vai te servir, tá? Agora eu vou falar para vocês o seguinte, qual é a minha preferência, tá? Qual foi a minha preferência aqui? Eu acho que desses dois aparelhos ficou muito claro e muito óbvio aqui nesse comparativo que eu tenho uma tendência a gostar mais do X5. Por quê? Porque eu acho ele mais bonito, mais clássico, eu acho que ele tem um design, esse vidro espelhado na frente aqui, eu achei maravilhoso, esse tecido aqui, que é o mesmo tecido utilizado nos carros da Range Rover, né? Maravilhoso, eu gostei demais desse aparelho. Agora eu não gosto desse? Não, é claro que eu gosto dele, ele é um aparelho muito bonito também. Ele poderia não ter esse plástico aqui que deixa um monte de marca de dedo em cima, não sei se dá para vocês verem aí, eu acho que dá, ó. Tá vendo? E deixa aqui na frente também um monte de marca de dedo, mas não tem problema, né? Esse aqui não deixa marca de dedo, mas com o tempo, né, isso aqui pode começar a sujar também. Mas eu gosto mais do X5, tá? E é um produto mais novo, tá? Entrou no mercado há menos tempo e é um Formove que eu conheço bastante, já fiz review de vários projetores da Formove. Já da Dangbei, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, né? Já peguei logo o top das galáxias para fazer e eu sou apaixonado por ele. Então eu acho que eu consegui finalizar aqui a minha análise a respeito desses dois produtos aqui. Agora fica com vocês aí decidirem qual é o projetor que vocês mais gostaram. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Eu espero vocês num próximo vídeo. Tem mais novidades chegando aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e se cuida pra gente se encontrar no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.